Se não tem a pergunta, vamos então começar a conversa de hoje, né? Só quero lembrar que nós está no pedaço do primeiro capítulo, o primeiro capítulo que fala do homem lúcido e do homo decaído, e nós está num pedaço onde Krishna está narrando a conversa de um mestre com um rei, Yadu. E este rei perguntou ao mestre como ele consegue ser avaduta sem esforço. E ele disse que aprende de alguns mestres, está nos citando os mestres. Vamos então continuar ouvindo estes ensinamentos e sabendo quem são os mestres do Avaduta, para usá-los também como mestre, né? Item 39. O sábio de verdade deve contentar-se em satisfazer apenas as suas funções vitais e nunca buscar coisas que possam exaltar a sensação contaminada, sentidos, a fim de que o seu reto entendimento não se perca, nem se extravie a força da mente centralizada com sua fala gentil. O que são funções vitais? Respirar, ver, mexer-se, comer, evacuar. Comer e beber junto, não é isso? Tá certo, quem falou beber água. Essas são as 5 funções vitais para um corpo humanizado. Fora essas coisas, qualquer outra atividade não é vital, não é básica para a vida. Ou seja, todo o resto, se vocês me permitem usar essa palavra, é luxo. Fala direito, filha. Luxo. Isso. Não é básico, vital. Então vamos continuar da segunda parte. Eu falei das funções vitais e depois comecei dizendo que Krishna então nos ensina que o espírito humanizado, que é senhor da sua mente, não deixa que a mente contamine as percepções na ação dessas funções vitais. Vamos entender isso. Por exemplo, o senhor da mente vê, mas ele não deixa que a mente, o ego, contamine o que ele vê com pensamentos que reflitam adjetivos para o que ele está vendo. Certo, errado, bom e mal, bonito e feio, limpo e sujo. O ser humano, que é senhor da mente, anda, porque isso é uma movimentação do corpo, função vital, mas não deixa a mente contaminar essa função vital, lhe dando um destino para alcançar, lhe dando uma velocidade rápida ou lenta, a ideia de uma velocidade rápida ou lenta.
Não desça que o ego contamine o sentido, dizendo que o caminho tal é melhor do que o outro. O chinhodamento come, mas não deixa o ego lhe dominar, dando ao ato de comer pager com determinados sabores, ou despager com outros sabores. Este é um dos mestres do Avaduta. Ele não deixa a mente lhe dominar. E aí vem o Krishna, através da história do Avaduta, e fala uma coisa interessante. Lê a última frasezinha, filha, depois da vírgula, com a Shua, bem no finalzinho. Bem no finalzinho. Nem se extravia a força da mente centralizada com sua fala gentil. Deixa eu só dar uma explicaçãozinha aqui para a Iramaia e para a Duquesa que entraram depois. Boa noite. Nós estamos continuando o estudo do Senhor da Mente. Estamos no item 39. Isso. Com a sua fala gentil, o ego, quando lhe propõe verdades e realidades que poluem a percepção, lhe fala até de uma forma muito gentil. Olha, coma determinado alimento que isso faz bem para a saúde. Não coma determinados alimentos porque isso faz mal para a saúde. Beba determinados líquidos, porque isso faz bem para a saúde, mas não beba outros. É isso que o Krishna está nos dizendo. Por mais inocente ou real que pareça o pensamento trazido à sua consciência pelo ego, este pensamento é um contaminante das suas percepções. Por mais bonita que seja a descrição que o ego faça de determinados elementos, animais, plantas, paisagens, não se deixe contaminar por lixo. Eu vou dizer uma coisa, no universo não há beleza, há praticidade. E o ego só trabalha para lhe enrolar quando diz que tal ou tal coisa é bela ou feia. Então este é um grande ensinamento para o senhor da mente. Ele controla a sua mente para não deixar que a poluição zelada pelo ego seja considerada como real ou certa. E que para que você não se apegue a essa ideia. Volto a repetir, eu quero que isso eu já disse, vou falar o trabalho inteiro. Como eu disse para Ai outro dia, o trabalho do senhor da mente não é criar novas concepções. Não é você assar feio onde hoje está assando bonito. É não se deixar contaminar, não acreditar. Se o ego lhe mostra, contamina uma percepção de visão com beleza, não acredite. Não tente não assar bonito,
Porque você não pode mudá-lo ou destruir o ego. Simplesmente diga: ego, eu não sei se é bonito ou se é feio. Eu não vou acreditar nessa beleza que você está assando. Este é o trabalho, este é o ensinamento do Krishna no aspecto de viver. Viver sem deixar o ego contaminar as percepções com a sua fala, que às vezes parece até muito bonito. Item número 40. O yogi, ser lúcido, que crê mover-se entre os mais diferentes objetos sensoriais, jamais deve apegar-se a eles. Por conseguinte, é aconselhável que mantenha a mente livre das virtudes e dos defeitos pensados, que dos objetos parecem profanar, ou melhor, promanar, tal como o próprio vento. Vamos passo a passo. Leia o início para eu, filho. Eu digo quando falar. O yogi, ou seja, o ser lúcido, que crê mover-se entre os mais diferentes objetos sensoriais. O ser que quer mover-se entre os objetos sensoriais. Olha que grande ensinamento que nós vai pegar agora. Ninguém se locomove entre objeto algum. Por favor, olhem agora ao seu redor. Vocês estão vendo cadeiras, sofás, amalhos, paredes, são, portas. Tudo isso para você está ao seu redor. Ou seja, está em volta de você. É isso que o ego lhe diz através da percepção. Mas isso é irreal. Nada disso está fora ou de você ou ao seu redor. Todas estas imagens que você está percebendo estão dentro de você. Todo esse cenário que você tem, inclusive, noção de profundidade, de altura, de largura, não existe ao seu redor. São meras criações do ego, inclusive o seu corpo. Tudo está dentro de você. Então, por isso é que o Krishna fala, aquele que acredita mover-se entre os objetos. Porque se o objeto está dentro de você, a movimentação também só existe como criação do ego. Eu sempre, quando falo em percepção de visão, em percepção de audição, eu falo a ilusória impressão de ação. A ação externa não existe. Ela só existe dentro do ego.
É um filme que o ego vai passando e vai lhe dizendo que aquilo é real, que aquilo está fora de você e que você está junto com aquelas coisas naquele ambiente, mas tudo isso não é real. A realidade é que você, espírito, está no universo paradinho, sem se movimentar. Está no universo onde não existe nenhuma das formas que você percebe. É por isso que eu respondi ao moço do São Carlos outro dia, quando ele disse que as pessoas falam. E eu respondi a ele, ninguém fala. A conversa sua com os outros é zelada no seu ego. Então, tanto faz tê-lo ou não tê-lo outro espírito ali à sua frente. O ego está guiando, que você está falando. E você, como é prisioneiro, como aceita o que o ego fala, acredita que está conversando com outra pessoa. É isso, filhos. Esta é a verdade. Esta é a realidade. Anton pergunta, como às vezes podemos conversar com nós mesmos? O que também é criação do ego, certo? É ego proseando com ego. É isso que eu falo, Anton, de ego para ego. Deixa eu explicar uma coisa para você. O ego não conversa com o ego. E nem conversa com outros egos. Sabe por quê? Porque não há conversa. A ação de conversar é uma ilusão criada pelo ego. Não há a conversa. A ilusória ação de estar conversando, seja com o ego ou seja com você mesmo no raciocínio, é uma criação do ego, mas não uma criação do ego como se ele estivesse falando com alguém. Não! Ele cria os personagens envolvidos e cria a ilusão dos personagens estarem conversando. Então não há conversa. Este mundo, neste sentido, é solitário. O espírito sim está lá se comunicando entre espíritos, mas isso não envolve conversa. Agora, aqui na ilusão da conversação, não há comunicações entre ego com outros egos ou com ele mesmo. E sim a ilusão de que essa comunicação está existindo. Complicou? Sim, complicou. Porque, veja, quando nós falamos que tudo que lhe vem à mente é ilusão, é tudo. Não dá para se preservar nada. Então, se lhe vem à mente que você está conversando com você, a conversa, não só as palavras ou o assunto, é ilusão. Mas o ato de conversar que lhe vem à mente como que ação do ego, também é uma ilusão, não existe. Então eu vou voltar ao início desse item 40 para poder ter sentido, né? O yogi, ser lúcido, que crê mover-se entre os mais diferentes objetos sensoriais, jamais deve apegar-se a eles. Então veja, primeiro, não existe as coisas, e não existe locomoção entre as coisas, mas
o seu ego guia essa locomoção e encanto encarnado, jamais você deixará de ter essa consciência. Quanto ligado a este ego, você vai acreditar que as coisas existem e vai acreditar na ilusão da ação. Mas aí vem o Krishna e diz, apesar de você continuar acreditando, ou seja, apesar do ego continuar criando a ilusão da ação, você não deve apegar-se a esses objetos. O que é apegar-se a um objeto? É possuir, ter este objeto. E como nós vimos no estudo dos karmas, são 3 tipos de posse. É a posse material, é meu. Ou é de outra pessoa. Isso também é uma posse. Eu gosto ou eu desgosto, que é a posse sentimental. E eu conheço este objeto, que é a posse moral, o conhecimento. Então, mesmo que o ego, o seu ego, que verdades que dizem que os objetos existem e que verdade que diga que há uma ilusória ação entre você e esses objetos, não permita que o ego lhe crie pensamentos, ou melhor, não acredite nos pensamentos que o ego cria, que dizem que aqueles objetos têm um proprietário, que aqueles objetos podem ser distinguidos por você entre gostar ou não, e que aquele objeto, e que você conhece, reconhece aquele objeto. Este é o trabalho do Senhor da mente. Se você quiser sair deste mundo, ou seja, parar de ver objetos, onde há objetos, parar de ver onde o ego diz que há objetos, parar de achar que há uma ação onde o ego diz que há, você não vai conseguir nada. Porque essas são criações do ego, nas quais você não pode interferir. Agora, mesmo vivenciando isso, controle-se. Controle-se para não acreditar nos apegos, paixões, que o ego zela por estes elementos. Ficou claro? Ainda é longo este texto, nós ainda vai estudar mais. Mas se tiver pergunta agora... Então, uma pergunta é, orai e vigiai? Senhor da mente é o orar e vigiai. Sim. Mas veja, não queira compreender essa vigilância racionalmente. Porque senão você não chega a lugar nenhum. O yogi que crê mover-se entre os mais diferentes objetos sensoriais jamais deve apegar-se a eles. Por conseguinte, é aconselhável que mantenha a mente livre das virtudes e dos defeitos pensados, que dos objetos parecem promanar, tal como o próprio vento. Essa é a consequência. Como eu vinha dizendo, o yoga ou o senhor da mente,
não se preocupa em mudar a visão das coisas, mas sim em não apegar-se. E para isso, ele controla no sentido de não acreditar nos pensamentos que trabalham com mérito e demérito. E aí vem a grande ensinamento do Kirchner, que parecem, filha, fala direito a palavra, que parecem o que do próprio objeto? Que dos próprios objetos parecem promanar. Isso, parecem vir do objeto, mas não estão no objeto. Estão em você, está no seu ego. Então eu vou dar um exemplo. Vocês acham que a sujeira é ruim? O ego de vocês cria a ideia de que sujeira é ruim. A sujeira que está numa cadeira. Não queira deixar de ver sujeira na cadeira, porque isso você não pode deixar. Mas pare de possuir a cadeira, ou seja, dizer que ela é uma cadeira suja. Por quê? Porque essa sujeira que você vê na cadeira não está na cadeira, até porque não existe cadeira, mas está como uma imagem criada pelo seu ego. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Tudo que você atribui como valor que está nos outros, nas outras coisas, não está lá. Está em você. É simplesmente o seu ego que cria aquela ideia. E o senhor da mente, desculpa, e mais do que criar a ideia da existência daquilo, o ego cria uma paixão positiva ou negativa por aquilo. Então o senhor da mente não se preocupa em deixar de ver sujeira, porque ele sabe que a sujeira não está no objeto, mas dentro do seu ego. O que ele se preocupa, aonde ele se concentra, é em não acreditar na valorização que o ego dá àquele elemento criado pelo próprio ego. Isso é a aplicação do tudo, moço, do Rio Carlos. Não dá para se conversar metade das coisas. Não dá para se dizer, olha, não tenha mérito nem demérito com a sujeira, mesmo a cadeira estando com pó. Não, se não é para ter mérito e demérito, não é para ter cadeira e não é para ter pó. Nada existe, ou melhor, nada existe como o seu ego diz que é. E tudo que o seu ego diz que é, não está fora de você, mas é uma figura criada por ele, dentro dele.
Sabe o seu carro amachado? Não existe do lado de fora. A imagem do carro, a imagem do amachado, só existe dentro de você. E dentro dos egos que Deus fizer, que há a mesma realidade. É por isso que duas pessoas olham para algum lugar e cada um vê uma coisa. Ou cada um percebe detalhes que o outro não percebe. Por quê? Porque o ego de algum foi comandado a criar determinados detalhes. E o ego de outro foi comandado a criar outros detalhes. Então esse é o trabalho do Senhor da mente. Primeiro ter a plena consciência de que o mundo só existe dentro dele e não fora. Dentro dele como ego. Segundo, saber que jamais poderá alterar essa visão que ele tem do mundo. Terceiro, apesar de continuar tendo a mesma visão, lutar para libertar-se da influência, isso é não acreditar, da influência das declarações de mérito e demérito que o ego cria sobre os elementos que ele criou dentro de si. Aramaia diz, Kim, então um guia espiritual falando também é uma ilusão criada pelo nosso ego. E nós somos a ilusão deles? Somos a criação do ego deles também? Excelente pergunta, Ai. E eu vou lhe responder como eu respondi ao moço aí na cidade do São Paulo quando você estava. Que eu já disse em outros lugares, que foi talvez a pergunta mais interessante que eu recebi. Depois de eu falar tudo isso, o moço do São Paulo me perguntou, Joaquim, onde você está? E eu disse, no ego de vocês. Eu sou um espírito, estou no universo, mas Pai Joaquim de Aluanda, composto pela voz, pelo teor do ensinamento e pela figura deste, não existe externamente a você, mas sim dentro do ego de vocês. Então existem centenas de pais Joaquins, ou seja, um para cada um, que aquele o ego um dia criou essa ilusão. Porque pai Joaquim é uma ilusão. Eu sou eu. Com relação ao mestre, encarnado, isso eu estou falando desencarnado, é a mesma coisa. Ele existe dentro do ego de cada um. E os seus seguidores existem como criação do ego dele. Ele pode ter 500 seguidores. E pode não haver nesses 500 seguidores nenhum espírito lá fora. E haver 500 criações de pessoas que ele acha que existe, que o ego cria e ele acha que existe. Então sim. Agora, para que isso é criado? Para testar o seu amor. Aqui, o seu amor no sentido de se você continua universalizado ou se você começa a agir egoisticamente. Muitos dos mestres que acham que tem centenas de seguidores
e às vezes tem alguns espíritos realmente interagindo espiritualmente, não materialmente, e vem com essa quiação do ego para testar a soberba, a vaidade e outras coisas que são frutos do egoísmo. Então sim, tudo é uma ilusão, inclusive eu e você, e todos que estão aí, e o dabu. Tudo isso existe única e exclusivamente dentro do seu ego. Gostaria de pegar um gancho aqui na pergunta da Aramaia e perguntar o seguinte, Joaquim. Qual, então, o papel de você, espírito, sobre nós, espíritos? Existe uma ligação sentimental entre nós? Ou é algo mais que isso? Você está em algum tipo de contato espiritual conosco? Sempre. Como eu disse, no universo, um espírito não se contacta especialmente com alguém. Ele se contacta com todo o universo. Então sim, eu estou contactado universalmente através de troca de energias com vocês e com todo o universo. Agora, eu, encanto ilusão, sou criação do ego. Eu, encanto espírito, algo que você não sabe o que é, que não sabe como pode acontecer e que não sabe como acontece, e nunca saberá, encanto ligado a este ego, sou criação do ego de vocês. Agora, não, desculpa, eu, encanto realidade, como eu disse, vocês não saberão, me comunico com vocês espiritualmente, ou seja, mandando, emitindo e recebendo amor. Ficou claro? Eu sei que é complexo, e como eu disse para você outro dia, sabe, como explicar, você disse assim para mim, Joaquim, eu nunca senti isso. Eu disse, olha, não dá nem para explicar, porque se isso é uma coisa que não, o isso é lá o amor de Deus, né? Se isso é uma coisa que não pode passar pela razão, como explicar o que é sentir lixo, sem ser racionalmente? Como explicar a nossa relação, a nossa realidade a você, sem passar pela razão? Impossível. Então a única coisa que eu explico para você é o seguinte, o que você acha que é ilusão. Agora, o que é de verdade, você não pode saber, não tem como saber. Desculpa, não é você. O seu ego não tem como criar essa compreensão racional. Você pode sentir no coração, mas nunca levar à razão uma explicação lógica. Deixa eu só falar mais uma coisinha para os seres humanizados. Com isso acabou uma grande fonte de prazer e outra de sofrimento para vocês. Encontros e despedidas. Ninguém se encontra e ninguém se despede. O fato de você não ter mais contato através das percepções é simplesmente porque o ego parou de criar a ilusão do contato. Ou o fato de ter contato é simplesmente porque o ego começou este contato. Mas, universalmente, todos estão sempre presentes, junto a todos. Isso se chama universalismo. E quando você transcende a necessidade de ter a percepção visual para acreditar no contato, você sem ter este contato espiritual. Anton faz a pergunta aqui que todos nós queremos fazer, né, Anton? É complicado, dá até para compreender, mas para vivenciar,
Pergunto, como desligar o motorzinho? Impossível. Olha o que eu estou dizendo, moço. Possível. O que você não pode desligar o motor. O que você pode é não aceitar as ilusões de mérito e demérito criadas pelo ego a partir dessas criações perceptivas. Não dá para desligar o botãozinho, para não ver uma pessoa ao seu lado, mas dá para desligar o botãozinho para você não acreditar que essa pessoa vai lhe fazer mal, que essa pessoa é ruim, ou que essa pessoa não presta. Isso dá. É esse o botão que precisa ser desligado. E não o botão da criação de imagens. Porque esse, você jamais vai desligar. Como eu disse, moço, não tente nem entender, porque eu não quero criar nada novo em você. Eu só quero mostrar para você que tudo que você acredita é ilusão, é maia, sem colocar nada no lugar. Repare que eu disse, a cadeira não existe no mundo externo, só dentro do seu ego. Mas não farei o que existe no universo. Justamente para que vocês não entrassem no processo de uma criação, inclusive como eu já usei há muito tempo como caminho para chegar até aqui, dizendo, existe fluido cósmico universal. Existe isso, mas você não sabe o que é isso. E o seu ego vai então fazer uma figura. E quando o seu ego fizer uma figura, será uma criação do ego e não a realidade. Então veja bem que eu simplesmente tirei o mundo de fora e joguei dentro, sem dizer o que estava fora. Portanto, não aceite criações para o que está fora. Neste campo de conhecimento do mundo espiritual, o Espírito da verdade é caro. Deus, você não pode saber. Espírito, para você é um nada. Fluido cósmico universal, parece com luz elétrica, com energia elétrica, mas não é. E o que é, você não pode saber. E esses são os 3 elementos do universo. Deus que você não conhece. O Espírito que para você é nada. E o fluido cósmico universal, que você pode fazer uma imagem, mas não sabe o que é. Anton diz, tudo bem, não aceito um monte de ilusões do ego, mas como não acreditar no ônibus material que pegamos, por exemplo? É o que eu disse, moço. Você não pode deixar de aceitar o ônibus material. Isso você não vai conseguir. Agora, você pode parar de reclamar porque o ônibus é lento, está cheio, não passa no horário. É isso que eu estou falando. O senhor da mente sabe que o ônibus não existe, mas não se preocupa em destruir a imagem do ônibus, mas se preocupa sim em libertar-se da ação de mérito e demérito que o ego também cria para aquela imagem que ele mesmo criou. Ok, eliminamos todos os adjetivos que são os valores, mas ainda ficam os substantivos, que você fala que não existem, ok. Acho, lógico, mas me falta algo. Veja, falta a perfeição que você quer atingir. Eliminar o substantivo. Impossível. Enquanto ligado a este ego, você precisa lá viver o substantivo. Porque se você não viver o substantivo,
O ego não vai deixar de criar adjetivos. Quando eu chego, não viver mais o substantivo, o ego irá parar de criar adjetivos. E se ele parar de criar adjetivos, acabaram suas provas. Porque a sua aprovação é ser bombardeado por adjetivos aplicados a imagens ilusórias para ver se você reage egoisticamente, ou seja, acredita no ego, ou se você reage universalmente. Ah, ego, tá certo, não existe ônibus cheio, vazio, tudo que eu fizer está bem feito. É isso, moço. Não dá para parar. Então essa perfeição que você quer, não dá para ser, vamos dizer assim, alcançada. Enquanto você estiver ligado a esse ego. E quando você se desligar do substantivo do ego, na ilusão você vai morrer. Anton, então vamos resumir. Não há adjetivos que são valores. Os substantivos, que são os objetos, existem e os utilizamos. Unitilizamos. Vamos por um. Não há adjetivos que são valores. Há adjetivos que são valores e que são ações do ego, nos quais eu não acredito. Não dá também para dizer que o ego vai parar de adjetivar, porque não vai. Eu é que não vou mais acreditar nos adjetivos que o ego cria. É diferente. O ego vai me dizer, o ônibus está cheio. Eu vou dizer para o ego, e daí? É este ônibus que eu estou dentro? Eu não vou sofrer com isso. Porque ao dizer que é ruim, ao dizer que está cheio, ele vai dizer que isso é ruim, isso é desconfortável, e quando você não se prende à ideia dele cheio, estas emoções passam, não ficam. Anton diz, certo, foi isto que eu quis dizer. Os substantivos, que são os adjetivos, os substantivos, que são os objetos, existem e os, acho que você quer dizer, inutilizamos. Os substantivos passam a existir como que achando... Utilizamos, consertamos. Os substantivos passam a existir, continuam existindo para o senhor da mente, mas com a ideia de que este substantivo não é externo, mas interno. E se internamente eu tiver ou usar este substantivo, eu usei ou tive. Porque se nós acreditar ainda que o substantivo existe externamente, nós vai ter paixão e desejo de ter, possuir e usar. Veja bem, que muito tempo lá atrás eu disse assim, aliás, baseado no estudo que eu não me lembro mais qual. Quem domina esse ensinamento budista, quem aprende a elevação espiritual, não precisa arrancar uma flor da terra, porque já a tem dentro de si. Agora eu posso explicar isso melhor. Se você acredita no substantivo externamente, você terá que arrancar a flor da terra e pôr na sua sala para acreditar que ela existe. Se você controlar a mente, sabendo que a mente cria figuras,
Você não precisa lá tirar a flor, mas quando olhar para um canto, você diz lá, ego, que a flor ali, e você vê lá, mesmo que seja o que vocês chamam de visão espiritual, você vê lá e sente lá a flor ali. Não sei se eu me fiz entender. Vou resumir. Com relação ao adjetivo, apesar do ego continuar guiando, eu não me submeto a isso. Com relação ao substantivo, apesar do ego continuar guiando, eu tenho a convicção de que isso tudo está dentro de mim e não fora. E se está, eu posso ter tudo no momento que eu quiser, mesmo que seja, olha bem o que eu vou dizer, só na imaginação. Porque afinal de contas, a própria realidade é uma imaginação. Continuando então a explanação do Anton, e os verbos, que são as ações, sempre existem, mas não são nossos. É isso? O verbo que é a ação não existe. O verbo é aqui a ação do ego. Por exemplo, você não toca, você não canta, você não fala, você não age. A ilusão da ação é que é a ação do ego. Você, como senhor da mente, ainda vê lá ações. Isso você não pode se libertar. Mas você não guia lá agentes para a ação. Ou melhor, não acredita lá no agente que o ego guia ou no receptor que o ego guia para a ação. Vou dar um exemplo. O seu ego criou duas figuras e criou o verbo, que são os sujeitos substantivos, criou o verbo matar, um mata o outro, e criou o adjetivo, um é assassino. Essa cena você não pode deixar de ver, de perceber, ou nem pode ver como percepção nada diferente do que uma pessoa com uma arma atirando na outra. Agora, você pode controlar o seu ego dizendo, as pessoas e o tilo, os substantivos, não existem, estão dentro da minha mente. A ação não foi zelada nem recebida por porque a ilusão da ação está dentro da minha mente. E o adjetivo aplicado a cada um deles, assassino e vítima, não são reais. Só isso. Não é você querer ver um ato de amor num tiro, não é você querer não ver matar, você vai ver matar, não é querer não pensar, não receber o pensamento de que um é assassino e que o outro é vítima. Tudo isso continuará existindo. Mas você ir lá, usar uma palavra, interpretar você ir lá conviver com a interpretação da percepção criada pelo ego, sem estar apegado, sem acreditar nela. Agora deu para ficar calmo? Acho que pegou um exemplo onde está
todos os elementos que você falou. E aí eu lhe digo que você não pode deixar de fazer e o que você precisa se libertar. E não digo nada que você possa criar, porque além daquilo que o ego cria, você não pode criar nada. Anton, compreendo que pela imaginação podemos criar muitas coisas, mas em planos mais sutis. Mas como vou sentar em uma cadeira que eu imagino? É aí que me embanano. Deixa eu dizer uma coisa para você, moço. E eu respondi isso a outro dia. É passo a passo. Você não vai conseguir. Por quê? Porque você ainda acredita na cadeira externamente a você. No momento que você conseguir libertar-se da ideia de que a cadeira está fora, você consegue fazer. A Fia viu um filme outro dia, em que o moço, sem tocar num óculos, o óculos rodava. E isso eu estou usando como exemplo, porque isso, no mundo de vocês, não vou dizer que é banal, mas tem muita gente que consegue, com, entre aspas, o poder da mente, zelar coisas sem toques. E chamam isso do poder do pensamento. Agora, são pessoas que ou nasceram entre aspas, tiveram egos programados para essa ilusão de ação, ou pessoas que evoluíram e se libertaram do mundo como externo a si. Então hoje realmente você não tem a mínima ideia em como sentar numa cadeira que só existe para você. Mas, caminhando passo a passo, você poderá fazer isso. Volto a repetir. Olha bem o que eu vou dizer. Você disse para eu que a imaginação é uma criação no mundo mais sutil. Mas não existe mundo mais sutil ou mundo mais denso. Existe criações mais sutis ou mais densas pelo seu ego. Então não se trata de mundos, se trata da forma como o seu ego cria. E se o seu ego hoje já é capaz de criar uma cadeira no mais sutil, falta apenas você se libertar da necessidade da cadeira material para sentar na cadeira sutil que você já sabe, entre aspas, como que há. É que você ainda está aceitando a ideia de que o ego está criando essa cadeira em outro mundo, quando não há outro mundo para ser criado. Tudo acontece e existe aqui. A cadeira está sendo criada aqui. Este aqui é dentro do ego, não é mundo externo. Está sendo criado dentro do seu ego. Então falta só você entender isso, que tanto faz a cadeira dura ou mais espessa, quanto a cadeira mais sutil, elas são criadas da mesma forma. Se nós formos pensar que tudo é energia que está no universo, o nosso ego é programado para dar formas a essas energias, o que o Joaquim acabou de dizer tem sentido. De repente podemos dar forma nessa energia, transformá-la em cadeira e sentar. É isso, Joaquim? Sim. Vamos dizer assim, racionalmente é isso, filho. Mas, veja, preste bem atenção. Não é aprender a trabalhar a energia de uma forma mais sutil. Porque quem cria mais sutil é o ego, não é você. É você deixar de se apegar à ideia de que existe um mundo denso e um sutil.
Porque o problema é que você separa as coisas. E você diz que o mundo denso é real e o mundo sutil é imaginário. Aí você, na imaginação, quia uma madeira e na imaginação você senta. Mas no real, você fica procurando aqui achando o ego. Então o trabalho não é aprender a trabalhar energias, é aprender a viver a realidade. Ou seja, que este é um mundo imaginário. Um mundo onde que existe apenas na sua imaginação. Ou seja, na criação do seu ego. Quando você entender isso, você senta em qualquer imaginação que o seu ego criar. Mas hoje, você precisa de uma determinada imaginação, porque você acredita que aquela imaginação é real. Joaquim, quando Jesus andou sobre o mar, ele já tinha essa compreensão, então? Ou ali foi outra coisa? Fia, Jesus andou sobre o mar? Sim. Eu estou acabando de dizer, toda imagem externa só existe no ego. Não existe mar, não existe o corpo de Jesus e não existe o andar. O andar sobre o mar foi uma criação de egos. E você pode andar sobre o mar. Você que eu digo é qualquer ser humano. Ou seja, você pode criar o andar sobre o mar. E você vê o andar sobre o mar. Quando você entender que este é um mundo imaginário. Quando você se desapegar da realidade de determinados elementos e entender que tudo é simplesmente uma criação imaginária, você pode se imaginar andando sobre a água. E aí você estará andando. E isso poderá ser percebido por outros egos. Aliás, tem uma historinha interessante, se me permitem contar. Tinha uma moça que trabalhava num mosteiro budista. E todo dia ela cegava tajado. Um dia um moço foi lá e deu uma bronca nela. Disse para ela assim, todo dia você cega tajado? E ela explicou, desculpa, seu Monse, é que eu moro do outro lado do rio. E eu tenho que esperar o barqueiro me atravessar o rio para eu poder cegar aqui. E ele acorda tarde. Eu sou sempre a primeira pessoa que ele traz. Aí o moço disse para ela, você é uma pessoa de pouca fé. Olha, ande em cima da água. Não espere barqueiro nenhum. Aí a mulher disse, tá certo. A partir daquele dia, ela nunca mais cegou a tajada. E o moço perguntou para ela, como você agora cega na hora? Está acordando o barqueiro? Ela disse, não, eu estou andando em cima da água. Aí o moço disse, isso eu quero ver. Amanhã eu vou lhe esperar do outro lado. E o moço foi. E quando chegou lá, a mulher cumprimentou ele e saiu andando em cima da água. E aí o moço disse, mas como? Você está realmente andando em cima da água? Ela disse, qualquer um pode fazer. O senhor mesmo me disse isso. Venha. E aí o moço começou a andar e não conseguiu. E disse para ela, o que eu estou fazendo de errado? Ela disse, a primeira coisa que você fez foi levantar a batina para não molhar. Não dá para se acreditar num rio como água. E que a água molha, e querer andar sobre o rio.
Se você aceita a ideia de que o rio é composto de água, que a água está fora e depende da sua criação, e que essa água vai lhe molhar, você não vai conseguir imaginar-se andando em cima do rio. Então, primeiro precisa destruir, libertar-se, não destruir, libertar-se da concepção de realidade para o que o ego quer, para só depois você conseguir colocar a imaginação como realidade. Esse é o segredo. Dona Maia, agora vai. Ficou lá em cima a perguntinha dela. Um exemplo bem material. Comer gordura ou não comer gordura é tudo ilusão. Ter colesterol alto é ilusão. E as consequências também. Assim não preciso me preocupar com o que como e se eu como. Não, você não precisa se preocupar com nada. Ninguém tem colesterol alto. Colesterol alto é criação do ego. Ninguém come gordura, porque o comer, a gordura, a sua boca e o seu corpo só existem na sua imaginação. Vou fazer isso e vamos ver se eu não vou morrer. Vai. Se você for com essa intenção, ou seja, ver para quê, o ego, como provação, vai criar o seu desencarne, que aliás também não existe. A morte não existe, é uma criação do ego. E morrer é uma criação do ego. Poxa, se eu lhe dizer uma coisa, agora vamos dizer assim, falando mais terra a terra. Quantos estão aí com 200 quilos, colesterol lá em cima e estão vivos? E vivos e velhos. Muitos, né? Agora, quantos vegetarianos já morreram do coração? Adianta não, moça. Na hora que tiver que ir, nada vai fazer você deixar de ir. E a forma como vai, jamais poderá ser influenciada por outra coisa. Filho, deixa eu dizer só uma coisa com relação à morte. O que é a vida? Pergunte a qualquer um, mesmo os mais fanáticos. É um dom de Deus. Se a vida é um dom de Deus, alguém pode ferir a vontade de Deus? Lidando, alguém ou algo pode ferir a vontade de Deus, lhe dando mais tempo de vida ou tirando tempo de vida? Basta raciocinar um pouquinho, raciocinar entre aspas, a partir de Deus para baixo, porque o ego de vocês funciona de vocês para cima, ou seja, eu faço o que eu quero e o que eu acredito é que é verdade. Para você entender que tudo isso aí é ilusão. Outra coisa, você não come, viu? O ato de comer é criação do seu ego. Então não se preocupe se está comendo gordura ou verdura. Aprendiz, acho que é sobre o andar que eu falei em cima da água, né? Aprendiz pergunta, esse andar seria uma projeção do ego em forma de energia, que seria captada na mesma frequência por várias mentes, como uma projeção de slide em rede, que iria para vários computadores ao mesmo tempo? Projeção, como é que é? Como uma projeção de slide, é o que a gente conhece materialmente falando, né? Em rede, que iria para vários computadores ao mesmo tempo.
Eu estou tentando, vamos dizer assim, entender o que você está falando vamos dizer assim, na minha ignorância das coisas materiais e tentando buscar aqui uma resposta. Isso seria o seguinte, sabe, você tem um computador central que se liga a diversos outros computadores. Então seria como se o central que acha a imagem e distribuísse entre os outros. Não é que acham dos outros, é distribuído pelo central. E não vai a todos que estão ligados no central. Vai para quem o central escolher. Só um minutinho, filho. Vai. Ele complementa aqui como uma rádio que sintoniza várias pessoas ao mesmo tempo. Isso, mas veja, volta já no seu exemplo. Não adianta você querer sintonizar. A rádio se sintoniza vamos dizer assim, a estação de rádio se sintoniza no aparelho de quem a estação de rádio quer ser sintonizada. É de Deus para baixo, nunca e volta. Quanto à sua primeira parte, manipulação de energia, não tente entender nada disso, porque você não vai conseguir, porque para entender você precisa do ego. E quando o ego que há não é verdade, é uma ilusão. Então entenda apenas que se o mundo é imaginação, você pode realizar entre aspas, qualquer imaginação, desde que você passe a conviver com a imaginação como se imaginação fosse e não realidade. O que vale o trabalho que o Xepixi já tem, esse é o trabalho do Chiodamento, não é criar a ilusão, a imaginação, mas é trabalhar contra o valor de real ao que já é imaginário. Não ceder, não acreditar no ego que diz que é real o que já é imaginário. Este é o trabalho. Não é o de criação de novas concepções. Aprendiz diz então, o ego é que é o grande vilão de nossas vidas. O ego ao seu tempo deve ser destruído para que as diferenças criadas por ele se acabem e nós possamos voltar ao Éden. O ego não é o grande vilão. O ego é o grande amigo. Porque se ele não cria essas diferenças que você fala, você não tem a oportunidade de exercer o seu livre-arbítrio e não acreditar nele. E só quando você, exercendo o seu livre-arbítrio entre o bem e o mal, acreditar ou não acreditar nele, ou não acreditar ou acreditar nele, só para ficar bem como não acreditar e mal como acreditar, você pode voltar ao ego. Então ele é seu amigo. Sem ele não há evolução espiritual. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, ninguém acaba com o ego. Liberta-se dele. Passa a não viver sob o domínio dele. É bem diferente. O seu ego não jamais, enquanto existir, poderá deixar de dar determinados valores. Moço, não sei se você já teve aqui outras vezes, mas eu sou, vamos dizer assim, muito terra a terra para falar, porque senão não adianta. Seu ego jamais deixará de criar nozo, quando ele criar a ilusão de que alguém está comendo meleca. Ele não pode deixar, porque isso é sua prova. Agora, o que você precisa, então você não pode mudar isso. O que você pode é dizer,
fique você conosco, e eu não vou me nosar, porque você está dizendo que isso é nojento. Hoje foi um dia marcante para nós, né? Há 7 anos, eu venho falando exatamente isso. Mas não poderíamos entrar, como vocês falam, de chola, desse jeito. Se a pena banca ou calado, que já estão conosco há, não 7 anos, mas há algum tempo, a FIA que está, vai reparar que eu usei exemplos que eu já falava há muito tempo atrás. Inclusive vou arrancar flor. Isso nós conversamos quando fez o estudo do Buda, em 2002. Mas agora, a partir do momento que nós vai entrando cada vez mais nisso que se chama monismo, que é a a unidade, a existência única da unidade e não da diversidade, nós vai podendo quebrar conceitos, quebrar ilusões. É muito importante entender isso. Leu certo, o outro não. A FIA vai ler 3 que nós já estudou aqui nesses dias, e vocês vão ver se não é tudo isso que eu falei agora. Então, a pedido do velho Kim, dentro do livro Senhor da Yoga e da Mente, mais precisamente o Senhor da Mente, eu vou ler os itens 7, 8 e 9. Tudo o que acreditas conhecer através dos ouvidos, dos olhos, da consciência egotista e discursiva, da palavra e tudo mais, dá-te conta de que é uma ficção do pensamento, simples fantasmagorias destinadas, portanto, a perecer. O homem que não vigia seus pensamentos cai no erro de acreditar na multiplicidade das coisas. A crença na pluralidade conduz às egotísticas impressões de mérito e demérito. As diferenças que parecem existir nas ações, nas não-ações, ou indolência neste caso, e nas ações ruins, só dizem respeito ao homem que pensa no mérito e demérito. Portanto, controlando teus pensamentos e os sentidos que eles contaminam, observa a este universo como se estendesse em teu próprio íntimo e encara o teu ser como descansando em mim, esse mim com letra maiúscula, seria Deus, né? O Senhor Supremo da Yoga e da Mente. Não foi isso que eu disse hoje? Só que existe um detalhe aí. O Krishna fala tudo. E o seu ego, o ego humano, é incapaz de trabalhar com essa figura. Tudo. Para o ego humano, tudo é a soma daquilo que ele quer que seja, excluindo aquilo que ele não quer que seja. Mas tudo é a soma total daquilo que existe. Hoje, o que nós fez foi ampliar vamos dizer assim, o conteúdo do tudo. Foi isso que nós fez nessa conversa, que, me perdoem, mas eu acho que para nós vai ser histórica. Porque nós ampliou ao máximo a concepção do tudo. Não esguardamos nada. Porque o universo é uno. O universo é o
todo. O universo não existe fragmentado em objetos diferentes, em ações diferenciadas, em elementos diferentes. Foi isso que nós fez hoje. E como eu venho dizendo há muito tempo, não tenho a menor preocupação em correr com o estudo e ler muitos. Hoje nós estudamos dois elementos, 2 versículos só. Mas acho que foi de uma importância muito grande para nós. E tendo em vista a diversidade das pessoas, ou melhor, a diversidade de egos, personalidades que estão aqui, acho que se tentou abranger todas as áreas, para que lhe reste esta consciência. Nada do que o seu ego lhe disser é verdade. Nada do que ele lhe disser, seja de uma forma qualitativa, seja de uma forma substantiva, existe externamente. Até porque não existe interno ou externo. Porque tudo que existe, só existe dentro do ego. E não existe nada fora. Aliás, não existe nem o ego. O que existe é o computador, o espírito, Deus, o criador virtual, o criador de realidades virtuais. Isso existe. O que existe são as televisões que recebem essa criação. Nós, os espíritos. Isso existe. Mas o resto, tudo, inclusive os fios que ligam a televisão ao computador, não existe. Enquanto todas as religiões brindam a existência de um local diferente desse planeta para que se alcance a vida espiritual e, portanto, preparam o ser humano para ir para lá, a doutrina espiritualista ecumênica ensina o espírito a já viver em um mundo espiritual dentro da matéria física.